E no nosso quadro Cuca Fresca de hoje, nós vamos falar de um assunto que não é tão cuca fresca assim, né, Rafael? Vamos falar sobre depressão. Rafael, como uma pessoa sabe quando ela está deprimida ou quando ela está depressiva? Quando está deprimida por algum motivo ou quando está realmente em estado de depressão? É muito importante a gente pensar nisso, né? Tem muita gente que diz assim, estou com depressão e realmente não está com depressão. Existe uma diferença muito grande entre uma tristeza comum e entre a depressão, né? Normalmente vamos colocar lá, essa tristeza comum ela tem que estar durando pelo menos aí uns 2 meses para a gente começar a pensar em depressão. E como a família, por exemplo, identifica e de que forma a família pode ajudar? Porque eu, por exemplo, já tive depressão e me senti muito sozinha, porque muita gente achou que era frescura, vamos dizer assim, né? E não era frescura, tanto que eu fiquei 2 anos sem sair de casa. Como uma pessoa e como as pessoas ao redor podem ajudar quando percebem que alguém está caindo aí no poço? Tem uma frase que eu acho muito interessante, do Renato Russo, da Legião Urbana, que eu acho assim que define bem isso. Ele fala assim, digam o que disserem, o mal do século é a solidão, cada um de nós imerso em sua própria arrogância, procurando por um pouco de afeição. Eu acho que a solidão é um ponto muito forte da depressão. A pessoa se sente sozinha, mesmo estando entre muitas pessoas, né? E às vezes para a família é muito difícil compreender, porque a família está presente e a pessoa sente-se só. E como se lidar com isso, né? É na base da insistência e também é na base do respeito, porque às vezes a gente tem que também compreender e entender que essa pessoa também precisa daquele tempo sozinha. Porém, não vai ser sozinha que ela vai resolver o problema. E toda depressão ela que desencadeia, assim, digamos, numa síndrome de pânico? Ou são coisas totalmente diferentes, 2 doenças totalmente diferentes? Não, elas não são totalmente diferentes, mas pode existir uma ligação entre elas. Mas falando em depressão, a gente tira um pouco para fora do transtorno do pânico. O transtorno do pânico já entra mais em transtornos de ansiedade, e a depressão já é um transtorno de humor. Né? Porque eu, quando tive depressão, eu acabei caindo num negócio de ansiedade, meu coração disparava, eu não queria mais viver, eu entrei num parafuso assim, imenso, e foi muito sofrido para mim e para as poucas pessoas que ficaram ao meu redor, porque a maioria das pessoas vaza, né? É super comum a depressão evoluir para isso, esse excesso de ansiedade. Né? Normalmente a pessoa é tão ansiosa que ela diz assim, eu tenho depressão. Você fala assim, eu não acredito, porque você é extremamente agitada, como que você pode ter depressão? Né? Porque imagina-se sempre que o depressivo é aquele que está sempre ali, ó céus, ó vida, ó azar, né? E realmente as coisas não funcionam dessa maneira. Né? Então, o que a gente precisa é ter muita cautela nos dias de hoje, porque hoje em dia você está com sintomas depressivos, você vai num médico, seja ele qual for. Eu noto muito isso dentro do consultório, porque muitas vezes você vai no ginecologista, ele fala que está com depressão e te dá um remédio para tomar. Então, assim, a primeira coisa é assim, se você acha que você está com depressão, procure o profissional certo. Né? O profissional certo, o médico, para tratar de depressão, é o psiquiatra. Tá? Que não é médico de louco, como muitos colocam. Né? E é extremamente recomendável que se faça psicoterapia. Né? Não estou puxando a sardinha para o meu lado por eu ser psicólogo, mas assim, não existe a pílula da felicidade. Não existe nenhum remédio que vai te tirar da depressão e que vai fazer tudo ficar colorido novamente. Não vai existir. Você precisa fazer psicoterapia porque você precisa descobrir quais são as causas da tua depressão. Tudo existe uma causa. Então é através da psicoterapia que iremos descobrir isso.
Eu, no meu caso, por exemplo, eu fui armazenando problemas, armazenando e não dividindo, armazenando, e um dia eu estava me sentindo muito mal, vou comentar por causa do que você falou, e eu fui procurar um médico, um clínico geral. E aí ele falou a frase para mim, não, mas você está com depressão, e depressão é sintoma de câncer ou AIDS. Aí eu caí. Foi aí que eu desabei realmente. Olha que frase para falar para uma pessoa que já está... É claro que eu não tinha nenhuma coisa nem outra, graças a Deus. Mas imagine você ouvir isso de um profissional para quem você vai buscar ajuda. Aí eu desabei do poço mesmo, né? Aí a gente vê como a gente tem profissionais extremamente desqualificados dentro do meio médico hoje, né? Então a gente sabe hoje assim, que realmente... Eu acho uma coisa muito interessante que vem acontecendo cada vez mais, que eu estou tendo muito contato com psiquiatras que quando tem pacientes com depressão, muitas vezes até antes de indicar alguma medicação encaminham para psicoterapia. Né? E tem cura? Então, eu sei que tem, mas eu estou perguntando para você. Tem cura? Uma pessoa, ela consegue ter esperança de que isso vai passar, que ela vai superar esse momento tão dolorido? Tem cura. Podem ficar tranquilos, acho que toda depressão tem cura. Basta a gente procurar os lugares certos, fazer as coisas certas e tentar seguir uma certa orientação. O problema é que o depressivo muitas vezes não quer seguir. Não tem vontade, né? Ele não tem vontade. Não tem vontade, mas dicas básicas para a pessoa depressiva é assim, saia da cama, por mais que você não tenha vontade de sair da cama, saia da cama, vai fazer alguma coisa, vai trabalhar, vai estudar, vai fazer alguma coisa. Atividade física aeróbica é excelente para quem está com depressão. O cérebro fabrica muito mais serotonina, essa pessoa consegue ter uma mudança no quadro muito rápida, né? Procure psicoterapia. Ou procure alguma outra terapia alternativa, como acupuntura, auriculoterapia, que também podem ajudar, né? Mas é necessário que exista esse movimento, né? Muitas vezes o depressivo não faz esse movimento e ele é necessário. O fato é o seguinte, se você estiver sentindo... Então, Rafael, eu acho que a dica principal é para você que estiver aí tendo esse momento difícil, estiver começando a sentir essa tristeza profunda, procure ajuda, sabe? Não tenha vergonha, né, de procurar ajuda. Quando eu sofri desse mal, eu sempre brincava, não tinha graça nenhuma. Eu falava que eu sentia frio na alma, porque realmente eu não sentia nada. Eu parecia uma coisa oca, assim. Eu tenho para mim como definição de depressão é que depressão é a dor de existir. Né? E vamos falar sério, existir não pode doer, né? A gente tem que de repente parar, olhar para a janela, ver o sol lá fora e ver que existem muitas coisas boas que podem nos tirar dessa depressão. Não pode deixar ela se alojar, porque depois que se aloja, esse negócio que você falou de olhar na janela não funciona, porque a pessoa não tem nem força para ir na janela, né? Força de ir para a janela. Família é extremamente importante em caso de depressão, e principalmente a compreensão, como você falou no começo, que muitas vezes achava assim, é frescura. Não é frescura. Depressão não é frescura, depressão é uma patologia, né? A gente já sabe disso faz muito tempo e é algo tratável, né? Só que tem que ser tratado da maneira correta. Então fica aí a dica, se você estiver sofrendo aí por alguma razão, esse vazio na alma, procure um psicólogo, procure que ele vai te indicar o melhor caminho, seja esporte, seja até com medicamentos, um psiquiatra, né, pode indicar um medicamento. Sozinho é difícil. Então procure realmente ajuda. É isso? É isso aí. Não estamos sós. É isso. Você pode contar com a gente também. Qualquer coisa, manda um e-mail aqui que a gente encaminha aqui para o Rafael.